A pessoa desse caso estava se transformando naquilo que ela menos gostaria de ser, no tipo de pessoa que ela mais criticava e menos aceitava. Quando ela se percebe, estava se transformando no monstro que ela nunca quis ser. Eu sou Marlene Bonelli, psicóloga, e trago mais um caso clínico para vocês. Tadeu era um rapaz, gente boa, o tipo de gente boníssima, aquela que frequenta a igreja, que faz parte da banda da igreja, que faz parte de grupo de jovens. Era admirado por muitos, por ser alegre, extrovertido, sempre com humor muito bom. Era a alegria da turma, daquela turma que ele considerava gente boa, gente tranquila. Ele era o tipo de pessoa que frequentava shows do tipo gospel. Quando ele sabia que ia ter um show numa cidade próxima, ele reunia a turma e iam todos. Aquela turma que ele chamava Turma do Bem, que falavam de coisas boas, frequentavam lanchonetes e se davam muito bem, como irmãos. Tadeu, que é o nome fictício desse caso real, era aquele tipo de menino que se tornava o líder facilmente da turma. Sempre com boas ideias, sempre com papos divertidos, sempre puxando músicas para entrosar todo mundo. Estava sempre envolvido com bastante jovens, que era um dos momentos onde ele mais gostava. No entanto, ele estava solteiro, sem namorada há 2 anos, e ele estava frequentando bastante ambientes novos. Ele estava conhecendo pessoas novas, frequentando novos lugares, dançando, se divertindo, como é típico da idade dele. Ele encontrou uma pessoa que o atraiu. A princípio ele achou muito interessante. Uma menina que ele mesmo dizia, uma menina linda, muito alegre e jovial. E a gente se entrosava muito bem. Tínhamos muito assunto sempre. E ela me fez conhecer coisas que eu ainda não havia entrado em contato. Conforme as palavras do Tadeu, conhecemos pessoas novas, fizemos novas turmas de amigos. E ela tinha muitos amigos. Então conheci muitas pessoas. Relatando conforme estava acontecendo em sua vida, a menina que aqui chamaremos de Maria estava envolvida com substâncias que ele não aprovava. Ele percebeu que ela fazia uso de drogas e isso o deixou muito preocupado. Ela conseguiu esconder isso dele por algum tempo, mas ele descobriu. Alguém acabou falando e usando isso enquanto eles estavam em turma, compartilhou com ela. Quando ele percebeu, ficou muito chocado. Conforme relato de Tadeu, ele decidiu que iria tirar ela deste mundo, que iria transformá-la, que ela, sendo a menina especial que era, não poderia ficar em contato com esse tipo de pessoas, com esse tipo de substância, que ela teria uma vida saudável e feliz junto a ele. Aos poucos, ele foi conduzindo ela para a igreja, para os caminhos que ele considerava mais saudável. Porém, sem ele perceber, ela tinha uma vida paralela. Na ausência dele, ela continuava frequentando grupos perigosos, que ele considerava perigosos. E aos poucos ele percebeu que realmente eram perigosos. Algumas vezes ele foi em busca dela, os dois discutiram, tiveram desentendimentos feios, para que ele convencesse ela de que ela não poderia ficar ali, ou estar naquele tipo de vida. Só que sem ele perceber, ele foi cada vez mais ficando ao lado dela, junto com essas pessoas,
frequentando baladas que ele considerava perigosas, mas ele foi se habituando, sem perceber, ele foi convivendo mais e mais. A cada fim de semana que ele frequentava essas festas, o ambiente se tornava mais e mais natural. Sem ele perceber, a cada dia ele estava gostando mais desse universo que ela o apresentou. Aos poucos ele foi experimentando algumas substâncias. Um dia, conforme ele descreve, acordou numa calçada, jogado, sozinho, abandonado. Ele percebeu então que havia passado a noite ali, provavelmente por uso de substâncias misturadas com alcoolismo, conduzido por algo que ele não lembrava de ter consumido, mas que obviamente ele fez uso. Ele ficou desesperado ao se ver naquela situação. Se imaginou como alguém desprezado e completamente abandonado na vida. Imediatamente, ele foi na casa dela. Chegando lá, ela estava tranquila, se divertindo, ouvindo música, sem lembrar, ao menos, onde ele poderia estar. Teve novamente uma briga, uma discussão feia. Tadeu percebeu que Maria não estava se importando com o que havia acontecido. Ele relatou como acordou e no que se deparou, e ela ria, debochava dele. Isso é normal, é comum o que você está estranhando. E ele percebeu que ele se tornou alguém que ele jamais imaginou que seria. O relacionamento já estava bastante adiantado. Eles já estavam adquirindo, inclusive, uma casa para morar. Ele estava muito apaixonado por ela e fazendo planos para o futuro. Mas desde o princípio, ele estranhou que ela morava separadamente dos seus pais. Eles moravam em um apartamento e ela sozinha morava em outro. Ela achou estranho, já que a família dele era muito unida e todos moravam juntos. A partir desse episódio, ele começou a observar melhor o relacionamento dela com sua família e percebeu que eles se xingavam muito. Aquilo não era normal para ele, um relacionamento entre pais e filha, onde ela, na versão dele, era muito malcriada, algo que ele nunca havia presenciado na relação familiar. Foi então que ele acordou e percebeu que estava tão violento quanto ela. Ele já estava agredindo ela com palavras, já estava xingando, xingamentos que até então ele nem conhecia. Ele percebeu que com Maria ele estava aprendendo a ser a pessoa que ele repudiava, o tipo de pessoa que ele nunca provou. Quem era ele nesse momento? Foi aí que ele percebeu que precisava voltar para a terapia. Ele estava perdendo-se de si mesmo. Imediatamente, ao observar isso, ele decidiu romper a relação. Disse para ela que realmente ele havia se enganado e estava conhecendo alguém que ele não era, que até mesmo com ela ele não estava sendo verdadeiro, que aquela não era a pessoa que ele conhecia. Ele mesmo estava se desconhecendo. Voltando à terapia, começamos novamente um processo de autoconhecimento, de reaver aquela pessoa saudável, feliz, de bem com a vida que ele era anteriormente. Esse resgate levou algum tempo, mas com alguns exercícios e afastamento e até mesmo exercícios para esquecê-la, já que ele estava muito apaixonado e precisava esquecer para não voltar para aquela condição onde ele se encontrou. Foi um trabalho extenso. Em meio a esse trabalho, ele encontrou no grupo de jovens uma menina que chamou sua atenção. Uma menina que estava sempre à frente de novas ideias,
de diversões, que tinha um espírito de liderança parecido com a dele. Então ele ficou bastante impressionado com o jeito dela e começaram uma bonita amizade. À medida que iam se conhecendo e aprofundando a sua relação, ele foi esquecendo a relação anterior, embora ainda bastante incomodado com algumas tentativas de aproximação de Maria. Foi difícil barrá-la, mas ele conseguiu. Quando conheceu essa nova menina, que aqui chamaremos de Miriam, Miriam se mostrou como uma tábua de salvação em sua vida. Ele nunca mais teve contato com drogas. Começou novamente a frequentar lugares que ele considerava saudáveis, lanchonete com amigos, grupos jovens, shows até de cantores de música popular, mas também shows de música gospel, conforme eles gostavam. Ele começou a perceber que ressurgia ali o antigo Tadeu, que estava renascendo a pessoa que ele conhecia, que ele buscou sempre ser. Então, Tadeu acabou casando com Miriam. Os dois estão formando uma família feliz, os dois com vidas e propostas semelhantes. O que nós podemos aprender com isso, e que Tadeu também aprendeu, é que não podemos ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. As pessoas só mudam se elas querem. É muito fácil a gente ter um conceito do que é melhor para o outro. Mas se ele não acha que aquilo é melhor, não cabe a nós forçar a isso. Bom, se você gostou dessa história e quer compartilhar, acho bom você também ter cuidado de não repetir o erro de Tadeu, passando esse vídeo para pessoas que você queira mudar. Perceba que a história precisa seguir o seu curso e a pessoa precisa achar suas saídas. Não force ninguém a nada. É muito bom que elas ouçam histórias semelhantes, similares ao que ela está passando, mas que seja da escolha dela mudar ou não mudar. Portanto, se você quer compartilhar esse vídeo, compartilhe, mas deixe a pessoa ouvir a história, que já é forte por si só, e perceber se ela quer mudar. Histórias assim têm o poder de mudar a vida de muita gente. Eu conto com a colaboração de vocês para ajudar a mudar a vida das pessoas que queiram melhorar, que queiram ser ajudadas. Curte esse vídeo para que eu saiba que vocês gostaram do conteúdo que está sendo postado aqui e se inscreva em nosso canal. Traremos mais histórias semelhantes a essa para passar para vocês. Até o próximo vídeo.